o mundo ele é tão acelerado que às vezes a gente não consegue perceber, dentro do nosso próprio universo microcosmos, quais as principais atitudes a gente pode ter para que a vida se transforme do lado de fora. E retomando esse lugar de realmente aprendizado, como que a gente pode trazer isso para o nosso contexto? Como que nós, seres humanos, conseguimos usar a Ayurveda para perceber as nossas emoções, a nossa alimentação e tudo que nos cerca? Legal. Eu acho que um dado que talvez seja um pouquinho nerd, mas que vale a pena para o pessoal saber, é que quando a gente fala de tratamento na visão do Ayurveda, o tratamento ele tem 3 etapas, né? A primeira etapa, a gente já falou um pouquinho, a gente chama ela em sânscrito, que é a língua que esses textos estão escritos, de Nidana Parivardhana. Nidana Parivardhana significa eliminar a causa do problema. Então, a primeira coisa que a gente faz quando pega um paciente é eliminar a causa do problema. Isso parece meio bobo, mas é muito mais profundo e eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Que a ideia de que todo mundo na nossa cultura, quando quer mudar, quer fazer alguma coisa, eu vejo isso o tempo inteiro, né? As pessoas vão fazer yoga, a gente tem uma escola de yoga também. Aí a pessoa se inscreve para fazer yoga e as primeiras perguntas das pessoas hoje em dia são muito diferentes de quando eu comecei a fazer yoga há 25 anos atrás. Eu comecei a fazer yoga com 15 anos de idade. A gente fazia yoga de short e no chão, né? Não tinha uma indústria de equipamentos de yoga como tem hoje em dia. Nem estou criticando a indústria não, só é interessante ver como mudou, né? Eu fazia yoga na escola de um velhinho lá no Rio de Janeiro que chamava Hermógenes, foi um dos grandes pioneiros do yoga no Brasil. Separava a turma homem para o lado, mulher para o outro, e você era recomendado a ir com o mínimo de roupa possível. Então as mulheres iam de, às vezes, biquíni fazer aula de yoga, um top e um short, e os homens iam de sunga ou de short. Porque o melhor para você fazer yoga, né, a parte postural, é você não ter nenhum impedimento físico. Corta. Hoje, na nossa escola de yoga, quando alunos se inscrevem, eles querem saber qual é a calça de yoga, qual é a camisa do yoga, qual é o melhor tapete de yoga, se é um tapete de PVC, se é um tapete de fibra de bambu, né? Se dá para fazer yoga no chão da casa dele, ou se ele tem que reformar a casa para ter um chão de madeira, né, não sei o que lá. E a gente fica assim, calma, calma. Não, é só começa, sabe? Começa e aí aos poucos você vai vendo, né? Outro exemplo, né? Eu sou corredor, né? Eu corri a Maratona de Nova York em 2016, eu competi no Ironman do Rio de Janeiro em 2019, eu gosto de fazer atividade de alta intensidade. Quando eu fui treinar para maratona, eu tinha um relógio desses horríveis que só tem cronômetro. E eu não achei que eu precisava de mais do que isso. Então eu treinei para a Maratona de Nova York com um relógio que tinha um cronômetro. E as pessoas me falavam, mas você não vai comprar um novo Garmin com a fita, com ASICS Nimbus 16, pronado, supinado? E eu falava, não, eu vou fazer com o que eu tenho. Então eu uso um tênis que é tipo uma sapatilha de balé, assim, não tem nem amortecedor, não tem nada. E eu corri a Maratona de Nova York. Quando eu fui treinar para o Ironman, é que eu pensei, tá bom, agora eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de equipamento. E aí eu fui, né, eu primeiro começo, e aí depois que eu vejo que eu tô levando bem a sério, aí eu me equipo. Hoje em dia a gente faz o contrário. A pessoa ela pensa que ela vai começar a correr, ela toma um banho de loja e ela sai com a camisa profissional aerodinâmica da Reebok, sendo que ela nem corre ainda. Tipo, nem faz diferença para ela estar aerodinâmica. A pessoa nunca não sabe nem andar, quanto mais. Aí o tênis é um tênis de R$ 1.300, é o melhor Garmin que acompanha o posicionamento com satélite. Para quê, entendeu? No Ayurveda é a mesma coisa. As pessoas elas vão começar e elas querem consumir o Ayurveda primeiro e depois fazer. E a minha crítica é sempre a mesma, né? Com saúde, a gente acha o que a gente tem que tomar de suplemento? O que eu tenho que fazer de hábitos? E as pessoas querem consumir o Ayurveda. Compram um raspador de língua, compram um bando de óleo, começam a fazer coisas. Mas o primeiro passo no tratamento ayurvédico não é fazer, é deixar de fazer. Você primeiro tem que entender cadê o seu problema e eliminar esse problema. Porque não tem como você botar um monte de coisa em cima para compensar um problema de base. Um exemplo que eu dou para os meus alunos e isso é muito alegórico da nossa sociedade hoje em dia. A pessoa acorda de manhã, ela chega na sala dela, tem uma poça no meio da sala. Aí ela pensa, pô, por que tem uma poça na minha sala, né? Aí ela cata lá o pano de chão e passa um pano de chão na sala dela. Beleza, problema resolvido. Ela vai dormir, quando acorda no dia seguinte,
uma poça na sala dela. Aí ela cata o pano, passa o pano, vive a vida, acorda no dia seguinte, poça de novo. O que acontece, né? Aos poucos, ela vai, faz parte da rotina. Ela pega o pano, passa o pano, segue a vida. Dorme, acorda, pega o pano, passa o pano, segue a vida. Aí vem alguém e fala para ela: eu percebo que todo dia você passa pano na sua sala. Você já experimentou o novo rodo? Aí a pessoa fala: uau, eu preciso desse rodo. É mais ergonômico, eu não preciso me agachar, eu passo ele assim, tipo, enquanto eu escuto um podcast. Então ela acorda, pega o rodo dela e passa o rodo na sala e segue a vida. E aí outro dia ela vê uma propaganda no WhatsApp ou no Instagram que diz assim: acabamos de descobrir e inventar uma tecnologia nova que é o rodo e o pano da NASA. Esse pano da NASA tem uma microfibra especial, ele absorve 10 vezes mais água, ele seca em 10 vezes menos tempo. E ela fala: uau, eu preciso do pano da NASA. Aí agora vai, ela acorda, pega o pano da NASA, o rodo da NASA e seca a poça da casa dela. A gente passa a vida inteira acumulando rodos especiais e panos de microfibra sem parar para pensar: calma aí, por que tem uma poça na minha sala? Sabe, tipo, o que está gerando essa poça no primeiro lugar? Porque eu já me acostumei, agora a minha vida é em volta da minha poça. E muita gente é assim: eu acordo de manhã, eu tenho dor de cabeça, aí eu tomo um cafezinho, melhora a dor de cabeça. Mas ela não para pra pensar: como é? Ter dor de cabeça não é normal. Todo mês, Matheus, 3 dias antes de menstruar, TPM, eu fico insuportável. Eu tenho um monte de cólica, tenho enxaqueca, ninguém fala comigo, se fala eu dou logo uma cotovelada. E você não para pra pensar: calma aí, ter TPM não é saudável, não é normal. Você não precisa viver a vida inteira com isso. E a gente vive numa sociedade que acha que menopausa é uma doença, sabe? Você está com 50 e poucos anos, se prepara, porque a sua vai ser ladeira abaixo. Você está 3 dias para menstruar, se prepara, porque a sua vida vai virar um inferno. A gente está normalizando dormir mal, comer mal, não se exercitar, ser doente, basicamente, né? Eu como esse troço, eu passo mal, não tem problema. Toma uma cápsula disso antes e uma cápsula depois, que você se sente menos mal. Toda vez que eu saio sexta-feira para beber, chego no dia seguinte, eu tô podre, não tem problema. Tome isso antes, isso depois, você consegue encher sua cara igualzinho. E a gente não para pensar: calma aí, calma aí. Será que eu tô só passando o pano da NASA na poça da minha sala sem parar para entender que tem uma goteira no telhado e que de repente eu só tenho que substituir uma telha, sabe? E eu nunca mais preciso passar pano em nada. E aí a gente vive a vida como se isso fosse o normal, sabe? Do tipo, que eu preciso consumir Ayurveda, eu preciso consumir yoga, e todos os problemas que eu tenho, sei lá, eu vim errado de fábrica, sabe? Então, essa é a base do tratamento ayurvédico. É você olhar: tem uma poça na sua sala, isso não é normal. Troca a telha. Tá, troquei, Matheus. E agora? Aí agora a gente começa a conversar sobre, né, próximos passos, ervas indianas, terapias na Índia e tal e tal. Mas se você não está fazendo a base, e assim, eu vejo pacientes de tudo que é tipo de complexidades diversas. A gente tem um certificado em casos clínicos, onde eu só trago os casos mais difíceis que eu vejo na clínica, e 90 alunos, mais ou menos, sentam e são nutricionistas, médicos. A gente olha o caso por ângulos modernos, ayurvédicos, integrativos e tal, e avalia esses casos. É impressionante a quantidade de casos difíceis que eu vejo, e aí eu digo doença neurodegenerativa, doenças autoimunes, problemas super crônicos, que a gente melhora a telha e a pessoa melhora. E o tratamento dela dos últimos 20 anos foi tentando remédios diferentes. Mas aí a gente fala: tá, calma aí, mas e o seu café da manhã? Aí você fala: ninguém nunca falou que eu precisava mudar o meu café da manhã. Aí você fala: mas você percebe que você acorda e você não tá bem? Sim. Aí você escolhe esse café da manhã por causa de você não tá bem. Por que você não tá bem? Será que é porque você foi dormir 1 da manhã? Ah, talvez. Por que você foi dormir 1 da manhã? É porque você ficou vendo Netflix até tarde, aquela série que saiu o episódio novo, e você não pode não ver, porque senão o seu relacionamento, não sei o que lá? Sim. E aí o que você fez antes disso? Ah, eu fui jantar. Que horas? 11h30. Mas será que 11h30 não é meio tarde demais para você jantar? Por que você jantou 11h30? É porque eu trabalhei até às 9h. Mas calma aí, por que você trabalhou até às 9h? Será que você não está trabalhando demais? Não, mas é porque eu tenho 2 empregos. Mas por que você tem 2 empregos? É porque eu comprei um carro novo. Mas por que você comprou um carro novo? Seu outro carro não estava funcionando? Não, mas é porque o carro novo saiu, agora ele tem um duplo turbo. Aí você fala: ah, então você criou necessidades que você não precisa, trabalha mais do que você precisa para pagar essas necessidades, dorme pior, come tarde, acorda zoada, toma café, e aí isso bagunça a sua dor de cabeça. E aí vem alguém e fala assim: toma paracetamol.
o pano da NASA. Toma só esse analgésico aqui que vai resolver. Só que aí você não vai na causa do problema. Faz sentido isso para vocês? Eu não sei se eu falei rápido demais. Não, Matheus, tu sabe que uma das coisas que a gente prega muito aqui é a questão de olhar para dentro, do autoconhecimento. Porque nós mesmos temos, né, os nossos desafios diários, mas hoje em dia uma das questões que eu faço, inclusive, estou passando por uma situação de saúde, eu vou procurar homeopatia, eu sempre procuro, voltei para terapia antes de me entupir de remédio, porque eu acredito que o nosso emocional acaba se refletindo no nosso corpo. Então, se a gente tem esse olhar interno, é isso que realmente conta para uma melhora de saúde, porque no longo prazo tu vai acumulando remédio, e vai ter um grande problema, né? E a nossa sociedade, um ponto que tu trouxe bem legal, essa questão do consumismo, né? Quantas coisas a gente não precisa que a gente não para fazer uma reflexão. Todas. Feito, né? Todas, Vicky, todas. Tipo, 90% das coisas que a gente tem, a gente não precisa delas. A gente fala, eu preciso dessa bolsa. Não precisa. Você precisa de oxigênio, você precisa de água pura. Você não precisa de um vestido, de uma bolsa, de uma camisa, de uma crença. A gente está soterrado em cima de consumo. O planeta não dá conta. Tipo, eu tô ouvindo um livro agora que ele trouxe uma estatística que eu até fiquei meio uau, né? Ele falou se todo mundo quer consumir como americanos consomem, né? Parece que é o ápice da curva de um ser humano materialmente realizado. E aí eles falaram assim, se o mundo inteiro consumisse como os Estados Unidos, a gente consumiria, né? O planeta demora 4 anos para se regenerar de 1 ano de consumo. Né? Então, só para ver tipo, o tamanho do déficit, você é economista, né? O tamanho do déficit dessa balança, né? Do tipo assim, se a gente consome assim, a gente demora 4 anos para recuperar 1 ano, mas aí no segundo ano, mais 8 anos. Então, a gente está cavando um buraco para ter essas coisas todas, que daqui a 5 minutos a gente não vai conseguir mais sair de dentro dele. Sim, tu sabe que uma questão que eu queria muito te perguntar, porque tu trouxe esse dado dos Estados Unidos, e eu já ouvi falar com relação ao consumo de carne, Matheus, porque eles comem muita carne, que se todos os países consumissem como os Estados Unidos, a quantidade de carne, não haveria pasto suficiente no mundo para o que precisaria. Claro. E eu sei que justamente a medicina indiana, ela respeita muito os animais, e eu não como carne há mais de 10 anos, tá? Vendo o vídeo teu, eu comia atum em lata, aí que tu falou que fica por dias metais pesados no organismo. Agora eu sinto muita culpa, parei de comer. Sim. Yes! Mas eu queria saber muito a tua visão com relação a essa questão da alimentação vegana, né? E vegetariana, que eu vejo que tem muito preconceito. Quando tu para de comer a primeira coisa, chato pra caramba. E as proteínas, e as vitaminas. Mas a pessoa normal não vai, normal, né? Não vai também fazer exame toda hora, entendeu? Nunca vi, eu vejo todo ano, sabe? Então, a pressão para comer, parece. Crenças, né? Crenças são muito enraizadas. Tipo assim, se você fizer qualquer coisa diferente do que você foi acostumado, que os seus antepassados faziam, todo mundo estranha, porque parece que você está se, sei lá, rebelando contra, né? Eu conheço um gaúcho, por exemplo. O primeiro gaúcho que eu conheci, né? Eu ia ao Porto Alegre, né? Ou Rio Grande do Sul de forma geral, pelo menos uma vez por ano para dar curso, ver pacientes e tudo mais. Eu lembro lá atrás, quando eu fui a Porto Alegre pela primeira vez, que eu conheci a primeira gaúcha vegana e que não gostava de chimarrão. Eu achei esquisitíssimo. Eu mesmo falei assim, hã? Então você não é gaúcha de verdade? Né? Daqui a pouco tu vai falar que tu também não usa bombacha. E ela tava tipo assim, não sou vegana e também não odeio chimarrão. Eu achei super esquisito. Eu mesmo, olha que eu sou carioca, não tenho nada com essa briga. Né? Mas eu falei, como é que é pra você? Sabe? Tipo, como é que é pra sua família? Quando você vai pra casa dos seus avós no Natal? E ela falou, é guerra. Porque ninguém entende, todo mundo acha esquisito, as pessoas brigam comigo, porque é a importância cultural do chimarrão de manhã, que todo mundo tá ali passando aquela baba e tal, e ela, né, aquilo ali é super importante, é um elemento da nossa cultura e tudo mais, e minha família achou super esquisito. Então, assim, numa sociedade doente, ser saudável às vezes é meio radical. Então você tá querendo ser saudável num lugar que a maioria das pessoas, entendeu? Olha para um lado e olha para o outro, olha para a família de vocês, eu olho para a minha. A maioria dos meus avós, dos meus tios, eles não estão bem de saúde. Então eu tô pegando essa herança familiar
e ela vem com coisas muito boas também. Não é, em inglês tem um ditado que eles dizem, né? Não é depois você dá o banho no bebê, né? Na banheirinha, quando você joga a água fora, toma cuidado para não jogar o bebê junto com a água, eles dizem. É um jeito de falar assim, por que você vai descartar coisas que você recebeu que são ruins da sua cultura? Você não precisa descartar a cultura inteira. Né? Tem muitas coisas que eu recebi dos meus antepassados que eu honro e agradeço. Mas tem muita coisa que é podre e que eu preciso descartar. Então, é que a nossa cultura hoje em dia, uma das maiores crises que eu acho honestamente que a gente vive hoje, no século XXI, no Brasil muito fortemente, é uma crise de nuance. As pessoas não têm nuance. É assim, eu fiz uma live e falei que eu achava que não era bom desmatar a Amazônia. Aí eu recebi um monte de hate de que eu sou comunista. Aí eu pensei, acho que as pessoas não têm nuance. Tipo, por que eu falar de floresta tem a ver com eu ser... Sabe, tipo, parece que, dependendo do que eu tô falando aqui, as pessoas me colocam dentro de um de dois blocos de inteligência, assim. E quem faz parte de um não faz parte do outro de nenhuma maneira. E eu acho que falta nuance. As coisas são ou são de uma cor ou são de outra cor. Mas tem um monte de paleta no meio. E eu acho que é pra isso, esse é o problema, é eu virar pra minha família e falar, eu não como carne. E eles não entenderem, então você está denunciando toda a cultura tradicional gaúcha. Não, 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 não. Eu não estou denunciando toda a cultura, tem um monte de coisa muito linda da cultura gaúcha, mas tem algumas coisas que eu acho que não fazem mais sentido hoje em dia. Fizeram sentido na colonização, fizeram sentido durante a nossa evolução, mas no mundo que a gente vive hoje, que a gente está desmatando metade do país para produzir gado para exportação, talvez isso não seja mais tão bom. Vale a pena a gente refrescar um pouco as nossas crenças, né? Tipo, abrir um espaço. Que isso, crença é como qualquer coisa. Se você deixar um armário trancado muito tempo e não entrar, mofa também. Então as pessoas estão caminhando pela vida com um mando de crença mofada, sabe? Tem que refrescar. Eu recebi muita coisa maravilhosa dos meus pais e dos meus avós. Eu recebi muito machismo, racismo, problemas de classe, preconceito de classe. E aí eu preciso olhar para essas coisas e pensar, tá bom, não foi porque meu avô da década de 10, ele pensava que a mulher devia viver com a barriga encostada no fogão, que eu denunciar isso significa que eu estou denunciando toda a minha herança dos meus antepassados. Então, mas de novo, nuance. Né? Então, falando de veganismo, né, vegetarianismo, o Ayurveda não é uma ciência que propõe vegetarianismo nem veganismo. Não diz todo mundo deveria ser vegetariano ou vegano. Né? A gente avalia o universo e percebe os efeitos positivos e negativos das atitudes humanas. Então, comer carne tem pontos positivos e pontos negativos, como tudo na vida, né? Tem. É que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nem cabe tanta gente assim. Não dá, como você falou, para produzir alimentos de origem animal para essas pessoas todas. As pessoas não sabem, mas a gente tem uns 8 bilhões de seres humanos e uns 80 bilhões de animais que são criados para esses seres humanos. Tipo, 80 bi que são mortos todos os anos para alimentar 8 bi. Para esse sistema funcionar, a gente precisa ocupar o planeta com esses animais. Isso significa que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, de todos os animais que ocupam a crosta terrestre, 4% são animais silvestres. 96% são seres humanos e os animais que os seres humanos criam para o seu consumo. E 4% são raposas, aves de rapina, esses outros bichos. E é insano pensar que a gente ocupou o planeta de tal maneira para o nosso consumo, como se isso não tivesse nenhuma outra consequência. E tem, né? Então eles falam, né, só para saciar o desejo dos americanos por carne, nem falar que todo mundo comeria assim, você teria que derrubar todas as cidades dos Estados Unidos, transformar todas as florestas americanas em pasto para poder produzir os animais, e ainda não daria animal suficiente para os americanos comerem. Falando só de americano. O Brasil é o primeiro, talvez, maior produtor de carne do planeta Terra. E o que as pessoas não entendem muitas vezes é que a gente produz grande parte dessa carne num lugar que antes você não devia produzir nada, porque era lugar de floresta, que a gente está desmatando para produzir milho, né, e soja para o consumo desses animais, para eles serem criados. E esses animais, eles consomem, né, milho e soja em um bando de tranqueira de um lado, muita água, para produzir 1 quilo de carne que a pessoa bota lá na assa e come. Então, a necessidade desse sistema de produção é muito grande em termos de matéria-prima.
né? Então a gente ocupa um país inteiro produzindo soja e milho, por exemplo, para esse animal pegar a soja e milho. Imagina, quilos de soja e milho para transformar em 1 quilo de carne. Centenas de litros de água para transformar em 1 quilo de carne. Então, é um sistema que é muito pouco eficiente. Você bota muita matéria-prima de um lado e sai muito pouco resultado do outro. Por isso que a gente pega o 5º maior país do planeta Terra, que é o Brasil, dedica grande parte desse país para esse sistema produtivo. Isso significa que a gente está tirando nutrientes da terra, nitrogênio e tudo mais, para fazer isso acontecer. Pega essa carne e vende para a Rússia. Então, ela nem. E aí a gente tem no Brasil milhões de pessoas morrendo de fome. Aí é louco, né? Aí você. Mas essa é a nossa natureza. Nossa natureza é a tendência histórica, colonial. A gente está há 600 anos, praticamente, dentro desse sistema. A gente pegou o país e a gente transformou ele num sistema de produção para outros países. Só que isso tira nossas riquezas naturais e manda elas embora. E aí deixa a gente aqui sem nada. Deixa a gente com solo pobre, sem floresta, com ar podre, mas tá todo mundo lá comendo carne made in Brazil, né? Então, não é uma questão só de alimentação, se isso é mais saudável ou não é. Porque para algumas pessoas, comer carne é mais saudável. Eu não sou um absolutista vegano, por mais que eu seja vegano, pessoalmente, e eu sou um homem de 1,86 m, eu peso 93 quilos, eu performo muito bem, e eu não como nada de origem animal há uma década quase. Eu sou vegetariano há 25 anos e vegano há quase 10. Então, eu cresci muito bem, obrigado. Então, dá para crescer. Mas, com certeza, tem muitas pessoas que não digerem bem leguminosa, não podem viver com base em alimentos de alta fermentação, e aí tem dificuldade de comer, né, uma dieta baseada em plantas, e lidam melhor, sim, com alimentos de consumo animal. Eu não nego que isso também é verdade. Por isso que, de um ponto de vista de saúde, né, eu não consigo ser um absolutista vegano. Eu acho que tem pessoas que vão lidar melhor consumindo também um pouco de alimentos de origem animal. Como ativista de direitos animais, eu acho que a gente não deveria matar nada para a gente viver. Mas como médico, eu entendo que tem pessoas que lidam melhor, que funcionam melhor com alimentos de origem animal na dieta, sim. Tá? Agora, do ponto de vista ecológico, a gente não tem como discutir. Né? Porque a gente sabe que a gente está gastando milhões de hectares para a produção de grãos, para alimentação de animais que são exportados em grande medida. E aí não tem como, esse sistema não tem como durar muito mais tempo e a gente também durar ao mesmo tempo. Quer dizer, ou uma coisa ou eles vão terminar com esse sistema, que parece que é para lá que a gente está indo, ou esse sistema vai terminar com a gente, que também parece que é para lá que a gente está indo. Então, as duas coisas não vão conseguir coexistir durante mais 100 anos, sabe? Não funciona. Que rica essa tua fala, sabe, Matheus? E vai muito alinhado com os princípios da Ayurveda, né? Que a Ayurveda, gente, é o conhecimento da vida, certo, Matheus? Ou seja, quando a gente vai compreendendo, isso que o Matheus falou é muito importante, que é o quê? Uma preferência dele que está inserido no sistema de crenças. Eu também não como carne, e essa percepção da minha família, ela é muito do tipo, tu é diferente, é estranha, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz uma transformação no nosso sistema, a gente pode, inclusive, influenciar. Esses dias eu estava comendo kitchery, a minha mãe fez, e eu passei uma temporada em Porto Alegre, e o meu pai pediu para ela para provar essa coisa diferente. Porque quando uma pessoa toma consciência, as outras podem perceber algo diferente que talvez não estavam percebendo. Então, essa tua fala, com toda essa analogia do sistema que nós estamos inseridas, eu acho que é muito importante. Eu reforço que quem está escutando esse podcast, repita e escute novamente, porque é justamente essa riqueza de honrar a nossa ancestralidade, mas entender que a gente pode fazer diferente e também entender que muitas vezes alguém só não tomou consciência de que algo pode ser feito para trazer mais saúde, para trazer mais equilíbrio emocional, para trazer mais felicidade e alegria, que é a essência de ser, né? A gente servir e trazer essa informação, mas ao mesmo tempo sermos nós mesmos, a nossa alma ser manifestada. E a minha pergunta é, Matheus, com toda essa expansão de consciência que tu tem e entendendo que a Ayurveda é o conhecimento da vida em tudo, em todos os pilares, né? Me parece que é muito uma caixinha que ela vai enchendo e a gente consegue olhar outra, e daqui a pouco a gente chega num patamar que ele é mundial, ele é global, não se trata as nossas preferências.
aceitar dos outros, mas entender que pode existir um despertar em massa. Qual a maior lição que a Ayurveda te trouxe e que tu possa compartilhar para que as pessoas possam, pelo menos, refletir no aqui e agora sobre esses mecanismos de, poxa, eu posso melhorar esse lado, poxa, eu posso tomar mais consciência aqui, porque é muito mais do que alimentação, é sobre a vida no todo, né? Eu acho que das coisas mais impactantes que eu já sabia, de novo, que o Ayurveda só me lembra todo dia um pouquinho, é que não existe saúde individual. Eu costumo dizer que tem 3 planos de saúde, né? Que eu me baseio muito na ecologia profunda, né? Quando eu falo de saúde individual, saúde local e saúde global. Né? Então, saúde individual é quando eu faço opções para mim mesmo, saúde física, mental, emocional, do Matheus. Mas não acaba aí a minha saúde. Né, tem um segundo plano que eu chamo de saúde local. Saúde local é todo mundo que eu encontro no meu dia a dia, na minha definição, tá? Eu só estou tentando explicar isso para as pessoas. Então, se eu encontro com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu gato, com o meu cachorro, eu interfiro na saúde deles e eles na minha. A Vicky no trabalho, todo mundo que está né, no trabalho, tem um pessoal que é meio mala, tem um chefe que é mais legal, essas pessoas interferem na saúde dela, invariavelmente. Se eu tenho 20 minutos para almoçar no meu trabalho, isso interfere na minha saúde, sem dúvida nenhuma. Se eu tenho que trabalhar 14 horas, isso interfere na minha saúde. Saúde local é tudo que eu encontro no dia a dia. E saúde global é tudo que eu não encontro, mas que ainda assim afeta a minha saúde. Então eu brinco, né, para os meus alunos, se eu compro uma camisa e ela é feita em Bangladesh, eu estou afetando a saúde dessa pessoa que faz camisa em Bangladesh, para o bem ou para o mal. Né? A saúde individual é a que a maioria das pessoas entende, é o que elas estão buscando quando elas chegam em mim, elas querem ser mais saudáveis. E aí o que eu sinto é, quando você fica saudável, se você chegar nesse ponto, né, e a maioria das pessoas tem tudo o que precisa para chegar nesse ponto, mas é muito difícil, você começa a entender que mesmo você estando fazendo tudo direitinho, você é afetado porque está em volta de você, e você fala, putz, então não adianta só eu ser saudável, se meu marido, minha esposa não estão bem, eu também não consigo ficar bem, porque ele ronca de noite e me acorda. Então, porque ele tá com sobrepeso e viciado em Netflix. Eu tenho um monte de pacientes, mulheres que são assim, elas chegam e falam, eu tô fazendo tudo bonitinho, minha saúde melhorou pra caramba, mas eu deito do lado do meu marido e ele fica vendo Netflix até 1h da manhã. Aí eu falo, não dá pra tirar a televisão do quarto? Ela fala, se eu tirar, isso vai dar em divórcio. Né? Então você vê, caramba, né, essa pessoa que eu tô junto, se eu a amo e eu não vou separar, porque às vezes não tem jeito, às vezes é tipo assim, realmente chega, né? Mas às vezes você vai querer, né, levar a pessoa junto com você nessa jornada. Se ela não estiver bem, e vocês estão juntos, dormindo na mesma cama, todo dia ele vai afetar, ou ela vai afetar a sua saúde. Aí, imagina que você consegue, né? Você tá morando numa ecovila ayurvédica, todo mundo acorda de manhã cedo, né? E se dá namastê, faz yoga todo mundo junto, todo mundo é vegano, a gente planta nossos alfaces e tá todo mundo feliz. E aí tem alguém bombardeando um outro país em outro lugar. Tu não consegue ser saudável também. Isso é saúde global. Aí você já cuidou da sua saúde, continua cuidando. Nunca para a saúde individual. Eu acordo, malho, penso no que eu vou tomar de café da manhã. Mas aí eu venho aqui e faço um podcast. Isso aqui sou eu falando para vocês assim, vou parar um pedaço do meu dia e fazer um pouco de saúde global. Porque eu não tenho a menor ideia de quem vai me ouvir. Vai ter gente que vai ouvir e vai odiar. Vai ter gente que vai ouvir e vai falar, aquele podcast mudou a minha vida. Eu tô vindo aqui só para essas pessoas. Porque eu sei que vai ter um ser humano que vai ouvir isso e vai pensar, uau! Né, tipo, mudou a minha vida. Eu venho só para ela, eu não sei se o nome dela é Ângela, ou Marluce, ou José, mas é para esse ser humano que eu venho, entendeu? Porque é o meu pedacinho de trabalho no meu dia, e todo dia eu faço um pouquinho isso, para tentar alcançar um ser humano que eu não conheço, por egoísmo. Vamos deixar isso bem claro. Não é porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá, é porque enquanto a Marluce não estiver bem de saúde, eu não vou ficar totalmente bem. Eu preciso que vocês duas estejam saudáveis. Porque enquanto vocês estiverem doentes da mente, das emoções ou do corpo, vocês vão jogar uma latinha de cerveja pela janela do seu carro em plena estrada. E aí a latinha bate no meu carro, entendeu? Tipo, toda vez que eu saio para correr, eu moro no meio do mato, numa reserva florestal. Eu volto da minha corrida com o bolso cheio de plástico. Porque alguém joga plástico no meio do mato, né? E eu tenho que colher. Porque não é porque não fui eu que sujei que não sou eu que tenho a obrigação de limpar. E isso é a educação da minha mãe. Quando eu ia na casa dos meus amiguinhos quando eu era pequeno, a minha mãe ela dizia assim,
você vai na casa dos seus amigos, mas quando você sair da casa, ela tem que estar melhor do que quando você entrou. Você não tem que deixar a cama arrumada igual você encontrou. Ela tem que estar mais arrumada do que você encontrou. Eu fui educado assim de pequeno, graças à minha mãe maravilhosa. Então, eu saio para correr e eu penso assim, essa rua não vai voltar igual quando eu voltar da corrida. Essa rua vai voltar melhor. E eu sei que tem alguém jogando, e eu fico com raiva e quero apertar o pescoço dessas pessoas, aí eu medito, respiro, faço terapia e falo, tá bom, vai, cada um atua no seu nível de ignorância, e eu cato o lixo, trago para casa e reciclo ele. Então, saúde individual, local e global, mas até o meu interesse em saúde global é meu, porque é isso. Enquanto a pessoa estiver jogando lixo, eu não consigo ser totalmente saudável. Enquanto vocês estiverem sofrendo, a gente está trabalhando todo mundo junto. Então, assim, você me perguntou, né? Um dos maiores aprendizados que eu já tive, que é o motivo pelo qual eu faço Vida Veda. É o motivo pelo qual eu faço quase todo o trabalho que eu faço. Eu entendi que não tem saúde só individual. No início do meu processo, eu achei que eu podia cuidar da minha saúde, ficar bem e dane-se todo mundo. E aí, eu juro pra vocês, eu fui pra Índia, eu achei que eu ia fazer faculdade de medicina e que eu ia morar no interior da Índia e eu ia ter uma clínicazinha. Eu tinha horror a redes sociais. Eu nunca quis ser famoso na vida. Eu era um adolescente nerd. É até esquisito, se você encontra meus amigos da escola e fala que o Matheus agora tem milhares de pessoas que seguem, eles vão falar, Matheus? Não faz sentido nenhum. Tipo, o moleque é mó nerd, sabe? Eu nunca fui pop, né? E eu nunca quis, né, fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Tipo, mas é porque eu entendi. Eu falei, se eu estiver no interior da Índia, no meu vilarejo, na minha clínica, e o mundo estiver pegando fogo, eu não consigo ser saudável no meu vilarejo. E aí eu tive que vir pro mundo e falar, galera, vocês entenderam que todo mundo depende meio de todo mundo? A gente tá preso num planeta, não tem como sair. De repente o Jeff Bezos ou o Elon Musk vão entrar num foguete e vão para Marte, mas a gente não vai, a gente vai ficar aqui. A gente tá preso aqui durante os próximos 100 anos. Tu não vai morar em Marte, nem eu. Então a gente tem que cuidar dessa parada aqui. E vamos combinar, é o melhor planeta que tem em todo o entorno que a gente tá. Se tu for 1000 anos-luz para qualquer direção, você não acha um lugar que tem cachoeira, arco-íris, humor. Humor, cara, tem humor. A gente consegue, tipo, sabe? Tipo, esse aqui é o melhor planeta que tem que existe. Então, assim, a gente só precisa cuidar dele um pouquinho melhor, porque tá brabo o negócio. Nossa, que bonito, Matheus, tu trazer isso, porque acredito que um ser que é integral, verdadeiramente, ele vai olhar ao redor, ele não vai se preocupar só consigo, né? E um dos temas que fiquei muito curiosa para saber a tua visão, e dentro da Ayurveda também, seria relativo à espiritualidade. Porque eu acredito que quando a gente desenvolve a espiritualidade, é natural que a gente entre nesse processo de olhar mais para o outro, de olhar o mundo como algo que vai além de nós. E como é que tu vê essa integração entre espiritualidade e Ayurveda? Eu acho que depende muito do que a gente chamar de espiritualidade, né? Porque eu acho que tem dois caminhos diferentes para a espiritualidade que são levemente conflitivos no início. Tem um caminho que a gente chama de dualista e um caminho que a gente chama de não dualista. Né? O caminho dualista é quando você coloca a divindade fora e eu sou devoto dele. Né? Então, eu aceito Jesus Cristo no meu coração, Jesus é filho de Deus e eu sou um devoto de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, ou de Mohammed, ou de seja lá quem for, ou de Ganesha, sei lá, não importa. Eu sou o Matheus e o Ganesha é o Ganesha. Então eu vou ali, boto uma flor para o Ganesha ou para Iemanjá, como recentemente aconteceu, e eu falo, Iemanjá, por favor, abençoa a minha vida e tudo mais. Isso a gente chama de dualismo. Né? Tem o ser humano de um lado e a divindade do outro. É dual, né? São duas coisas. Tem uma perspectiva espiritual que é não dualista, que a gente diz, que a busca do ser humano é pelo reconhecimento da divindade que ele já é e nunca foi diferente de. Né? Então, os taoístas, por exemplo, eles já olham mais por esse caminho. Né? Se você lê o Tao Te Ching, por exemplo, do Lao Tzu, ele tá falando um pouco isso, assim, do tipo, eles dizem assim, é uma frase que é muito bonita, ele fala, a vida é a jornada do ser humano para o centro da roda de onde ele nunca saiu. Então, você acha que você não é, e o lembrar que você é essa jornada. Né? No hinduísmo, por exemplo, tem um livro muito importante que chama Bhagavad Gita, né? A canção
né, a canção do Bhagavan, né, a canção da divindade. Esse livro, para quem nunca leu ou quem nunca ouviu falar, ele é um diálogo, né? Ele é um diálogo entre o discípulo, né, que chama Arjuna, e o guru, né, proverbial, que chama Krishna, né, dentro desse livro. E a ideia é que o Arjuna, ele é um guerreiro e ele vai para um campo de batalha e ele escolhe Krishna para estar do lado dele como mentor dele, né, dentro desse processo de batalha, que é a vida humana, tá? A vida é essa batalha, né? Essa batalha acontece num campo que chama Campo de Kurukshetra, e que é a nossa vida, exatamente, tá? E é muito bonitinho, são 18 capítulos, eu acho que foi um dos primeiros livros que me tocou quando eu tinha 15 anos de idade, e eu leio ele até hoje, ele fica aqui do meu lado, eu leio todo dia quase a Gita, e eu acho profundo porque ele é simples, é fininho, você tem uma noção, né? O original, isso é uma Gita original, né, em sânscrito. Olha como é nada, é um panfleto, mas é um nível de profundidade muito interessante, né? E aí, como ele aborda, né, as perspectivas fundamentais da espiritualidade, né? E ele fala, tem 3 perspectivas fundamentais da espiritualidade, que eles chamam de yoga. O movimento de você entender, né, a realidade, né? Yuga significa se juntar, né? Você se juntar com o princípio criador, né? Ele fala que tem 3 tipos de yoga, né? 3 tipos de movimentos que te levam de volta para esse estado de compreensão. O primeiro, ele chama de yoga da devoção. Bhakti é o nome, né? É você olhar para a divindade e ter tanta devoção pela divindade que essa devoção te lembra que não tem diferença, né, entre você e a divindade. Que a divindade, como ela é onipresente, a gente fala, né, onipresente, onisciente. Aí você fala, se Deus é onipresente, tem algum lugar que ele não tá? Tipo, tem alguma molécula dentro do seu corpo que não tem Deus, sabe? Tem algum inferno onde Deus não está lá em todos os lugares do inferno, por exemplo, se ele é onipresente? Isso é bhakti, né? É a busca por integração por meio da devoção. O segundo caminho que ele fala, e todos os 3 caminhos você tem que praticar, né, de alguma maneira. O segundo caminho ele chama de o caminho da ação para alcançar esse reconhecimento. A gente chama isso de karma, né? Karma yoga. Então, todos os dias você faz coisas. Você está aí no seu trabalho, por exemplo, a gente está gravando podcast. Isso aqui é uma ação que eu estou desempenhando. E tem maneiras de desempenhar essa ação de maneira a me conectar de volta com essa realidade suprema, com essa divindade. Uma das dicas, digamos assim, que o Krishna dá é que a ação ela tem que ser desconectada do resultado da ação. Eu não estou aqui porque eu estou pensando, se eu gravar esse podcast, talvez eu ganhe 10 seguidores, né? A ideia não é essa. Eu estou aqui porque esse é o jeito de eu manifestar a minha presença da maneira mais honesta possível nesse momento. Se não fizesse sentido eu estar aqui, eu estaria fazendo outra coisa, né? Mas aí na hora que vocês falaram, vamos fazer um podcast, eu falei, vamos. Então vamos. E aí foi, e aí estamos, né? Então isso pode ser uma manifestação da sua espiritualidade também. Ou você pode estar aqui, ou a pessoa que está ouvindo a gente está pensando, ai que saco, esse podcast não termina nunca, meu Deus, porque o cara, que sotaque é esse, porque não sei o que lá, porque eu tenho que fazer compra, porque meu marido está chegando, porque meu filho... E ela não está aqui vivendo, ela está fazendo outras coisas, né? A cabeça levou ela para outro lugar. Esse é um segundo caminho, digamos assim, para encontro disso que eu estou chamando de espiritualidade, porque essa palavra ela é muito mal definida. E o terceiro caminho ele chama de Jnana Yoga, né? É um caminho por meio da compreensão. É você parar e analisar, digamos assim, entender a realidade de maneira tão profunda que o seu entendimento ele leva você para esse lugar de união. Eu acredito e honro essas 3 perspectivas. Todo dia eu estou fazendo coisas, karma, yoga, potencial. Todo dia eu boto a cabeça no meu altar, eu acendo um incenso, eu oro para a divindade e tento me lembrar do que é a divindade e o que sou eu. E todo dia eu estudo mais um pouco, explico mais um pouco, penso mais um pouco e falo, pô, como eu estava falando, né? Se Deus é onipresente, será que ele não está no político que eu odeio? Sabe, tipo, o político que eu mais odeio de todos, né? Que eu falo, esse cara é um horror, é péssimo, não sei o quê. Esse cara é todo Deus. Putz, aí ficou de como é que eu odeio então ele? Porque aí, como é que. E se eu também sou isso e ele também é isso, se eu odeio ele, eu meio que tô me odiando, aí ficou ruim pra mim pra caramba.
Então eu preciso pensar que não, ele não é isso. Não, mas então se ele não é Deus, então não é onipresente. Deus só está presente onde eu quero que ele esteja. Então Deus só segue os desígnios do Mateus, né? Aí não dá, aí não funciona. Eu vou fechar, porque senão eu vou ficar falando 2 horas sobre isso, que eu dou aula disso e é um assunto, né? Eu falo dos 4 pilares da saúde, um dos pilares eu digo que é o silêncio. E o pilar do silêncio, ele é exatamente essa investigação da espiritualidade. Mas tem uma frase dentro da Gita, dentro desse livro, que é, assim, dentro de um livro com 1000 frases lindas, é uma das frases que eu acho mais lindas. Ela está no capítulo 4 da Gita, que tem 18 capítulos. E é a frase número 24 do capítulo 4. Ela fala assim, no original, ele está escrito assim, ó, Brahmarpanam Brahmahavir, Brahmagnau Brahmanahutam, Brahmeva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. No original ele fala muito a palavra Brahma, 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 Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahmagnau, Brahmanahutam, Brahmeva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Quando a pessoa ela para na frente do altar, ou quando ela vai fazer alguma atitude de devoção, seja para Iemanjá, para Jesus Cristo, para seja lá o que for, Krishna lembra o discípulo Arjuna, ele fala assim, você que se coloca na frente do altar, lembra que o altar é Deus, Brahma. Brahma é Deus em sânscrito, né? O altar é Brahma. Quando você acende uma vela nesse altar, o fogo é Brahma, a vela é Brahma, a oferenda é Brahma, o ato de oferecer é Brahma, a pessoa que oferece é Brahma. Então, a oferenda, ela é Brahma, oferecendo Brahma para Brahma em Brahma. Então, cuidado para você não se confundir com o que está acontecendo. Não sou eu dando alguma coisa para alguém. Sou eu me lembrando quem eu sou. Então, devoção não é um ato de doar, né, alguma coisa. É um ato de lembrar-se. Né? E a gente deveria fazer isso sempre. E eu espero que a gente esteja fazendo isso agora um pouquinho. Faz sentido, Vicky? Não sei se eu respondi você. Totalmente. Matheus, eu fiquei impressionada, assim, tem um amigo meu, eu sempre menciono, ele tem uma canção que ele fala assim, esqueci de quem eu sou, vim aqui para me lembrar. E, inclusive, tu estava falando sobre isso, e eu fiquei pensando, eu aprendi a rezar e todo esse movimento com ele, que é justamente a gente compreender, ressoa muito com o meu ser isso de nós somos a divindade, mas existe algo muito maior do que a gente faz parte do todo, e a oferenda, na verdade, também é parte de nós. Quando a gente coloca uma intenção clara e a gente age num sentido, todo esse caminho, ele é como se a gente desse um passo e não estivesse o chão ali, mas a nossa fé, ela cria junto com o Criador, né? Somos co-criadores da realidade. E para encerrar esse bate-papo, que foi incrível, assim, e tu mencionou sobre o Bhagavad Gita, realmente, assim, essa luta do homem contra o homem também, e todos esses desafios, eu gostaria que se tu pudesse trazer uma mensagem de incentivo para as pessoas que estão nos escutando, porque muitas vezes alguém pode querer se mover e não consegue, porque existe um sistema e muitas vezes o nosso próprio ambiente familiar, o ambiente de trabalho ou relacionamentos, quando a gente está num período de transição, é desafiador. E com toda essa estrutura e todas essas escrituras que a gente tem contato, certamente tu vai conseguir muito melhor do que nós, né, Vicky, trazer uma mensagem de luz nesse sentido para que realmente, assim, para que seja um momento de esperança. Como que tu pode expressar isso com incentivo para que a saúde e a integração do nosso ser, da nossa alma com tudo que há, possa vir mais fortemente? Legal, que bom, que honra poder falar um pouco sobre isso. Mas eu queria só, trocar um pouco com vocês. Nos estudos, todo mundo que vocês já conversam e no que vocês pensam, vocês têm um palpite sobre qual é o maior bloqueio? Em uma palavra, por exemplo? Né? O que você acha que é? Autoestima? Autoestima?
eu diria que é, na verdade, o não merecimento e talvez a falta de fé. Porque, da minha perspectiva, só para alinhar isso, a falta de fé. A fé, na verdade, é a gente confiar no que a gente não pode ver. É como quando a gente planta uma semente e não está acontecendo nada. Demora-se um tempo longo até que ela saia da terra, né? Então, chove, tem o sol, mas todo o sistema, o ecossistema está trabalhando naquela semente. Então, quando a gente pensa numa ideia e quando a gente pensa em algo que a gente não realiza, talvez essa semente ela não esteja sendo plantada no solo adequado, ou talvez não exista a plantação em si. Então, eu acho que é a fé, é esse confiar no mundo invisível e agir nessa direção. Acho que essa seria talvez o maior bloqueio. Massa. Eu gosto de saber para saber, né, como é que a gente está dentro dessa. Eu não discordo do que vocês estão falando, mas eu tenho uma percepção própria com base na minha experiência com as minhas alunas e alunos. Para a pessoa que está começando, que foi um pouco da tua provocação, né? O que falar para uma pessoa que está começando nesse caminho e que tem dificuldade, que está batendo cabeça? Eu acho que a maior barreira que as pessoas que estão começando enfrentam é a ilusão de solidão. Eu acho que a pessoa, ela começa e ela sente que ela está completamente sozinha e mal compreendida nesse processo. Ela é a única louca da família dela que se importa. Todo mundo come carne e eu sou o único vegetariano. Sabe? Eu tô tentando melhorar minha saúde, mas ninguém se preocupa com mais nada. Eu tô querendo pegar o lixo do chão e as pessoas falam, isso aí não faz diferença nenhuma, porque todo mundo faz. Aí eu fecho a minha bica na hora que eu vou escovar o dente, mas todo mundo limpa a varanda com a mangueira. Aí você fala, caraca, eu tô tentando economizar um copo d'água aqui e a pessoa tá tipo, uhul. Né? Então, a gente tem uma sensação que é muito comum, eu percebo nas minhas alunas e alunos, de solidão. A coisa mais importante que eu acho que eu consigo dizer para a gente encerrar é: você não está sozinha. Existe toda uma comunidade de pessoas que também é doida que nem a gente. E se eu pudesse te fazer um convite encontra a tua galera. Porque assim, a gente, o ser humano, a gente é um bicho de comunidade. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Se eu sou o único guerreiro Jedi e eu não conheço mais ninguém em volta, é muito mais difícil. Agora, se eu encontro uma outra doida no Rio Grande do Sul e eu falo, o que você acha da gente fazer um podcast? Aí a gente começa uma revoluçãozinha, entendeu? O negócio é esse, assim, é eu encontrar pelo menos um doido que eu olhe pra ele e fale assim, pô, tu também é bem doido, hein? Eu também. Vamos catar lixo junto. Vambora! Então, entendam, né? A comunidade é o poder do ser humano. A gente não é um bicho que vê bem no escuro, que tem garra, que é muito forte, que é muito rápido. A única coisa que faz a gente ser esse mamífero que dominou o planeta Terra, até por um sentido negativo, é a capacidade que a gente tem de se agrupar e fazer coisas juntos. Eu faço sapato, você faz mesa, ela faz computador. E aí a gente vai se complementando. Então, a gente nunca vai conseguir se sentir bem fora de um contexto comunitário. Eu, pelo menos, não acredito. E que seja uma comunidade online. Né? Por exemplo, o Vida V, da minha escola, é essa comunidade. São centenas de milhares de pessoas que se encontram ali quando eu estou fazendo live ou quando eu estou dando um curso, e aí uma olha para a outra e se vê. E eu falo isso para vocês porque eu dou curso há muitos anos. E era muito louco, né? Eu vou terminar nisso. Eu vinha da Índia, né? Eu pegava avião, ficava 30 horas voando, chegava no Rio de Janeiro, em São Paulo e tudo mais, e dava um curso de final de semana. Às vezes ficava no Rio de Janeiro 5 dias, pegava avião e voltava para a Índia. Porque eu estava fazendo faculdade, medicina e tudo mais. Então eu fazia uns bate-voltas muito malucos para o Brasil para começar a contribuir com as pessoas com esse conteúdo. E aí eu dei um curso lá atrás que chamava Ciência da Vida. Era todo presencial, a gente não tinha essa pira de online naquela época, 2017 ainda, 2016. E depois de dar o curso inteiro, e eu trazia os textos clássicos do Ayurveda, 3.000 anos em sânscrito, eu lia o sânscrito, eu traduzia o sânscrito, eu falava tudo que eu estou falando aqui para vocês agora, as pessoas falavam, uau! Aí quando chegava no final do curso, eu perguntava, o que nesse curso mais impactou você? Aí as pessoas diziam assim, saber que eu não tô sozinha. Saber que eu tô aqui, elas olhavam para o lado e tinha 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos no curso, e elas falavam, Matheus, o conhecimento todo foi muito bom, importante e revolucionário,
mas a coisa mais importante para mim, fico todo arrepiado, foi olhar para os lados e ver que tem um monte de gente aqui também, cara. Então a sensação de pertencimento, sabe, de que, puta, finalmente estão falando que eu sou louco há 10 anos, e aí agora eu conheci um bando de louco ayurvédico também. Aí as pessoas se reconheciam e falavam, vamos trocar, fazer um grupo do WhatsApp? Aí quando me mandavam foto, todo mundo jantando junto, meses depois, e aí as pessoas, sabe, que nem eu tenho a galera do colégio, eu tenho a galera do CrossFit, eu tenho a galera da academia, eu tenho a galera do trabalho, eu tenho a galera da saúde, e essas pessoas, quando eu falar dosha, elas não vão falar, para de ser louco, sabe? Elas vão falar, você viu aquela live do Matheus? Ele falou que não sei o que, não sei o que lá, e aí as pessoas... Então, assim, se juntem. Se você está começando agora, encontra uma galera. Se você não sabe onde, manda mensagem aqui para as meninas do Atmos, vai lá no Vida Veda, sabe? Tem uma galera que já tá meio que nessa jornada, e essa galera já passou, de repente, pelo que você está passando, vai poder te dar a mão. Na hora que você cair de cara no chão, ela vai falar, amiga, tranquilo, é assim mesmo, vem, levanta. Então, assim, não tem poucas coisas mais amorosas no mundo, na minha perspectiva, do que quando você toma um tombo daqueles feios na vida, e aí você olha pra cima ainda meio que limpando a cara e tem uma mão esticando na sua direção e dizendo, vamos que levanta pra cair de novo, sabe? Pra mim, essa é a mensagem final. Gratidão, Matheus. Muito obrigada pela tua presença. Prazer falar contigo. De coração, assim, eu acredito que quanto mais a gente consegue realmente trazer essas mensagens em todas as complexidades da vida, mais as pessoas conseguem acessar suas preferências para viver a verdade que está dentro de si, né? E eu acho que tu trouxe justamente esse ponto, que é independente das escolhas, encontrem os sistemas de crenças que elevem as pessoas e que também façam com que elas se sintam em casa também nos grupos. Então, muito grata, porque, na verdade, foi assim, um podcast que colaborou totalmente com todos os níveis de consciência e também de diferentes pilares da vida, o que é muito importante, porque também é reflexo de tudo que a gente acredita. Muito grata pelo teu tempo, pela tua intenção de estar aqui conosco compartilhando, e também parabéns pelo teu ser, porque, caramba, isso é impressionante, é realmente emocionante encontrar um ser encarnado com uma evolução como a tua, disposto a compartilhar. Muito grata. Sim, Matheus, muita gratidão por isso, porque justamente tu tá trazendo esse movimento aqui para o Ocidente, o quanto é importante a gente ter mais conhecimento disso aqui no Brasil e irmos formando essa rede, né, que todo mundo vai se ajudando e justamente se conectando para a gente não perceber que a gente não está sozinho, muito pelo contrário. E a internet nos ajuda muito nisso também, né? Muito. É um milagre, Obrigado a vocês pelo convite, obrigado pelo carinho, pela amorosidade, obrigado e parabéns pelo projeto também. Tamo junto, não tem ninguém melhor nem acima. Eu faço terapia, fico me lascando, me ferrando aqui, e eu me fortaleço na nossa comunidade igualzinho a todo mundo, sabe? Eu acredito muito na formação de voo de pássaro, sabe? Não sei se vocês já viram, os pássaros, eles voam mais ou menos, o símbolo do Vida Veda são 2 Vs, né, de voo de pássaro, né, em direções diferentes às vezes. A gente fala que os pássaros, eles voam em formação V, porque o pássaro que vai na frente, ele quebra o atrito do ar para os outros. Então, quando eles voam juntos, eles voam mais longe, gastando menos energia. Mas o que é interessante da formação em V é que não é o mesmo pássaro que fica na frente o tempo inteiro. Alguém assume, voa um pouco, cansa, vai para trás e o outro assume. Então, é a comunidade de pássaros que dá esse voo junto, entendeu? Não é um que vai lá na frente porque ele é mais voador do que os outros. Eu não voo melhor do que ninguém, eu não faço nada melhor do que ninguém. Eu só faço melhor porque a gente está junto. Então, assim, contem comigo para o que eu puder contribuir para a comunidade, o que vocês precisarem, me mandem mensagem. Tamo junto, e a galera que está aqui, né, ouvindo a gente também, se precisar de qualquer ajuda, a gente está aqui para servir. Obrigado.